Olá, caminhante! Se você está vendo esse vídeo é porque você está sendo convidado a participar do meu projeto da Agenda Astrológica 2024, onde eu vou trazer informações sobre o céu daquele dia, daquele mês, daquela semana. É um projeto bem completo. Essa agenda ela tem 500 páginas, muito texto para ler, para acompanhar, para aprender sobre astrologia, para fazer o seu mapa astral, e todos os dias a gente vai ter os aspectos do dia, a lua daquele dia, perguntas específicas para você se fazer e refletir e uma mensagem do céu para você. Eu convido você para se inscrever na lista de interesse aqui embaixo, porque essa lista vai receber um desconto de lançamento da minha agenda. Se inscreve aqui embaixo e eu vejo você nas páginas diárias desse projeto maravilhoso que eu criei. Um beijo e até mais! Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia e estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 25 de setembro ao dia 1º de outubro. A última semana do mês de setembro vai trazer a energia de uma lua cheia no signo de Áries. Pode ser uma semana mais intensa, mais movimentada, em que a gente percebe que tem alguma coisa diferente no ar. A lua cheia ela tem essa capacidade de chacoalhar as coisas que estão bem escondidinhas lá no fundo na nossa vida, que a gente está reprimindo, que a gente está negando, fingindo que não está vendo, e aí parece que vem tudo à tona para a gente reavaliar, para a gente entrar em contato e fazer a transmutação daquela situação, daquele sentimento, para que a gente possa estar mais inteiros para a vida. No fundo, é isso que a vida quer de nós. Ela quer que a gente se entregue de verdade a essa experiência humana que deve ser vivida com toda intensidade, com toda força, com toda coragem e empolgação. A gente definitivamente não está aqui para sofrer. E eu nunca vou me cansar de lembrar isso a você, de trazer essa informação tão importante, tão profunda, que a gente se esquece na maior parte do tempo. Na verdade, o sofrimento é uma escolha. O sofrimento, ele está muito atrelado à nossa mente e aos julgamentos que ela faz. É uma maneira muito automática que a gente tem de analisar as coisas sempre pelo viés negativo, desafiador, tentando procurar problemas, porque é assim que a gente sobreviveu até hoje. Então, aqui a gente está falando do cérebro reptiliano, do pensamento automático no modo sobrevivência. Mas como a gente está evoluindo, hoje já temos o cérebro, o neocórtex, né, o cérebro mais moderno, digamos assim, em que a gente pode pensar de maneira consciente e escolher agir de maneira diferente. Isso é muito importante, porque se a gente vive no piloto automático, a nossa vida sempre vai ser desafiadora, sempre vai ter esse viés do problema, de que tudo é difícil, porque é assim que a nossa mente automática, o nosso cérebro mais primitivo tende a ver as situações. Já a nossa mente mais elevada, né? Não sei se é bem essa palavra, mas uma mente racional ou uma mente que tem um panorama diferente, mais geral, mais distante, como observador que a gente pode se tornar da nossa realidade, ela tem a escolha diante de qualquer situação de como a gente pode reagir ou não, de como eu escolho ver aquela situação sob um novo prisma, sem ser nesse piloto automático, dar um passo atrás antes de reagir. E eu tô falando isso porque essa semana é uma semana que as coisas podem sim
estarem um pouco mais desafiadoras ou surgirem situações, questões que a gente precisa lidar de uma maneira diferente, de uma maneira mais elevada, de uma maneira talvez mais racional, mas aqui não é racional no sentido frio, não é racional no sentido de eu não tô sentindo nada. Sim, nós vamos sentir. A questão é o que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos sentindo. Eu vou deixar que isso interfira na minha vida? Eu vou reprimir, né? Continuar reprimindo para na próxima lua cheia, que inclusive vai ser um eclipse, então eu não deixaria para a próxima lua cheia deixar isso vir à tona novamente. Eu vou descontar numa coisa que não tem nada a ver, seja em comida, seja numa pessoa inocente, né, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô lidando naquele momento. Então, a única coisa que eu peço para você essa semana é sabedoria para lidar com as situações de uma maneira diferente daquela que você tende a lidar no automático. Então, toma consciência e antes de reagir, pensa bem a respeito e para de ser tão impulsivo ou impulsiva, porque a lua cheia vai acontecer no signo de Áries. Então, a gente vai estar, assim, um pouco mais irritadiço, um pouco mais impaciente, as pessoas de uma maneira geral. Eu acho que dependendo do jeito de cada um, do caráter de cada um, do mapa de cada um, da configuração astrológica, né? As pessoas tendem a ser mais ativas, aquela que vai reagir, que vai falar, que vai ser um pouco mais impulsiva, impaciente, e aquelas que são mais passivas, que engolem, que recebem essa energia. Então, dos dois lados, seja qual deles você estiver, seja a pessoa que vai perder a paciência ou a pessoa que vai receber essa energia de impaciência dos outros, é importante a gente ter consciência de tudo que pode acontecer essa semana. E aqui, mais uma vez, eu trago a previsão do tempo e pedindo para você, leva guarda-chuva, que essa semana vai chover. É mais ou menos isso que eu quero dizer aqui. Então, com a lua cheia acontecendo na sexta-feira, durante a semana, a gente vai ter um crescimento da energia. Então, a gente vai sentindo que quanto mais vai chegando para o final da semana, mais aquela coisa vai crescendo, seja dentro da gente, seja situações acontecendo fora. Então, a gente pode se pegar mais ansioso, mais estressado, mais irritado, mais incomodado com alguma questão. A energia ariana, ela é muito rápida, ela é muito instintiva, ela é muito reativa. Então, todos estaremos mais reativos. Por isso que eu falei dessa reflexão ali no início, para a gente parar, observar e dar esse tempo antes de reagir. Porque depois que a gente reagiu, depois que a palavra já saiu da nossa boca, que a atitude já foi tomada, não tem como voltar atrás. E a gente tem que lidar com o resultado disso, com tudo que vem daquilo que eu coloquei no mundo, que eu coloquei para fora, e a gente tem que lidar com as consequências. Então, sexta-feira, de quinta para sexta, né? Na verdade, oficialmente às 7 da manhã de sexta, a lua vai estar cheia. Na quinta-feira, à noite no céu, ela já vai estar brilhando, né? Bem cheia mesmo. E a gente pode sentir um pouco mais de ansiedade, de irritação, de insônia. E o importante aqui é que se você tá mais cansado, descanse. Se você tá muito ansioso, muito irritado, faça exercícios físicos. É uma semana pra gente movimentar a energia, canalizando de uma maneira saudável, positiva. Porém, toma cuidado com excessos, assim, de não pegar muito peso, não fazer muito esforço, para não se contundir, porque é uma tendência também, tá? E pequenos acidentes, então cuidado com faca, não cortar o dedo, não é assim coisas muito grandiosas, mas pequenos acidentes mesmo. Talvez o corpo ele desencadeie um processo ali de febre, de limpeza, também pode acontecer. E aqui eu tô falando de todas as possibilidades, mas algumas pessoas vão sentir mais, outras menos. Algumas pessoas vão desenvolver esses sintomas
e acontecimentos e outras não. Então é só realmente para dar o panorama geral e perceber como cada um vai se sentir. Quem tem Áries muito forte no mapa, planetas ali, o Sol principalmente, então arianos ou outros pontos do mapa, podem sentir mais. Librianos também, porque como a Lua está cheia, a Lua está em Áries e o Sol está em Libra, acabou de entrar, né, no dia 23. E Marte, que vai estar sendo acionado aí, regente dessa Lua, ele está em Libra também. Então aqui a gente está falando desse eixo do eu e do outro. A gente está falando das nossas relações interpessoais, não só afetivas, mas em todos os sentidos. E as pessoas aqui, elas vão ser grandes mestres para nossa semana. Na nossa vida em geral, as pessoas já são os nossos mestres que nos ensinam muitas lições, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, mas nessa semana isso vai estar ainda mais forte. Fique atento ou atenta às mensagens que surgem através das pessoas que aparecem na sua vida. Todas elas podem ser mensageiros da luz, podem trazer aquilo que você está buscando, as respostas que você tanto precisa através de coisas que elas dizem ou que elas fazem, nem que seja de uma maneira distorcida. Às vezes, pelo não, a gente também aprende, e não só de dizer não ou de receber um não, mas aquilo que a gente não queria, que a gente não gosta na pessoa, ou aquilo que ela traz de desafiador, também são sinais. A gente precisa ver tudo como um espelho da nossa própria energia, por mais desafiador que seja, quando a coisa não é da maneira que a gente gostaria. Quando tá tudo bem, quando a gente consegue co-criar coisas boas, é muito fácil sentir que a gente cria a nossa realidade. E da mesma forma que eu crio bem na minha vida, eu também posso criar situações um pouco mais desafiadoras, disfuncionais, que não são para o meu bem mais elevado. Mas eu quero que você saiba que é uma escolha que a gente faz de maneira inconsciente, através das dores que a gente tem, dos traumas que a gente carrega, não é consciente. Ninguém sofre porque quer. Tem gente que infelizmente até quer, né? Mas inconscientemente a gente acaba causando, mesmo que conscientemente a gente não queira sofrer. Então a gente volta lá no início, né? Da gente perceber que a gente nasceu para ser feliz e observar esses sofrimentos que surgem como feridas sendo cutucadas para dizer, tá vendo aqui? É aqui que você acredita que você precisa sofrer. É essa questão que você precisa resolver. Então, as coisas que a gente julga como ruins, elas não estão na nossa vida para nos fazer sofrer, mas sim validando uma crença que a gente tem, validando uma ideia sobre a vida distorcida da realidade, de que a gente não merece receber amor, de que a gente não merece abundância, de que ninguém me ama, ninguém me quer, por N questões que aconteceram na nossa vida e nos fizeram pensar dessa forma. Então, eu já dei aqui um panorama muito grande, uma reflexão muito profunda, que eu espero de verdade que você possa aproveitar e que isso possa te ajudar a ter uma semana mais leve, dentro das possibilidades de uma semana de lua cheia, tá? Então é isso, né, que eu tenho para trazer em relação à energia da semana, de uma maneira geral, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre as luas de cada dia. Na verdade, antes disso, só falando dos aspectos maiores, Mercúrio está bem ativado essa semana porque ele está fazendo 2 aspectos positivos com Júpiter no início da semana e com Urano no final da semana, ambos em signos de terra. Na verdade, os 3, né? Mercúrio está lá em Virgem e Júpiter e Urano em Touro. Isso traz para gente
um pedido, uma necessidade da gente incorporar as nossas ideias de maneira concreta, fazer alguma coisa a respeito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente decidiu, daquilo que a gente planejou, colocar em prática aquilo que a gente pensa e não ficar só ali na mente, nas elucubrações, na questão de pensar e planejar. Na minha cabeça eu falo, vou fazer, mas eu não faço, eu não coloco em prática. Então, colocar em prática aquilo que você pensa, aquilo que você decidiu, aquilo que você desenhou para você. Tem uma expressão em inglês que eu gosto bastante, que é walk the talk, quer dizer, você fazer aquilo que você faz, que você fala, sabe? Não ficar só no, eu falei que ia fazer, eu falei que isso, falei que aquilo, e a pessoa não faz, ela não coloca em prática aquilo que ela mesma prega. Então, que essa semana a gente possa colocar em prática as nossas ideias, as nossas decisões concretas, principalmente em relação à rotina e à questão financeira, da gente mudar a nossa vida financeira, decidir melhorá-la de alguma forma ou economizar naquilo que precisa ser economizado, não no sentido de viver na escassez, tá? Porque a gente também não pode estar sempre pensando que vai faltar, mas é no sentido de dentro da minha realidade, até que ela mude, como que eu posso melhorar? Porque quando a gente economiza e a gente não pega aquele dinheiro e gasta com outra coisa, a sensação de sobrar mais, ela faz a gente se sentir mais abundante, principalmente quando o nosso dinheiro é contado. Então tem pessoas que não precisam disso, elas têm e sempre têm e tá tudo bem, então elas não precisam dessa técnica. E é uma técnica que me veio agora, na verdade, talvez ajude quem tem essa sensação de que não sobra no final do mês, de que nunca tem dinheiro suficiente. E você fazer certas economias, perceber onde você está exagerando, que é Júpiter ali, né? E você conter alguns gastos para sobrar mais dinheiro, para você poder investir no seu futuro. Isso faz com que você se sinta uma pessoa mais abundante. Então, espero também que essa dica concreta possa ajudar você nas questões financeiras que você esteja passando. Lembrando que, psicologicamente, a questão financeira está muito atrelada ao nosso alto valor. Então, é algo que a gente precisa trabalhar também nesse momento. Fora isso, Vênus vai estar fazendo uma quadratura com Urano e aqui está falando de uma necessidade, olha só, de novo, de mudar alguns valores pessoais e de mudar questões nas nossas relações, que vão ser evidenciadas por essa lua cheia. Inclusive, esse aspecto acontece no mesmo dia da lua cheia. Então, a gente precisa, talvez, se valorizar mais para que a gente possa ser valorizado nas nossas relações e não ficar achando que o outro tem que me dizer o meu valor, que o que ele faz por mim define quem eu sou. N questões aí mais profundas que eu acho que vai depender do que cada um viver nessa semana e do que cada um carrega dentro de si como ferida e como movimento de cura que precisa ser feito nesse momento. Porque imagina se a gente fosse convidado a trabalhar tudo de uma vez, a curar todas as feridas, a resolver todas as questões. Não é assim que funciona, porque a gente não daria conta. Então, a cada passagem dos ciclos, né, a cada lua cheia, que é aqui, a lua cheia é como se fosse um imã, e ela puxa para cima o que está lá embaixo, o que está escondido. E imagina se viesse tudo de uma vez só. Então, o que vem à tona, o que acontece, o que chama mais atenção, o que eu sinto ali naquele momento, diz respeito ao que eu preciso trabalhar naquele momento, ao que eu estou pronto ou pronta para lidar, ao que está mais molinho, ao que já está maduro dentro de mim. Não tem como a gente tirar a força, uma coisa que a gente ainda mantém, que a gente ainda reprime. Não tem como a gente fazer uma cirurgia em alguém que não quer, não tem como ir lá e tirar a força. Então, tudo que vem é porque a gente está pronto para lidar, porque a gente está pronto para soltar, para curar, para se transformar. Então, isso também é importante a gente ter consciência. Mas agora sim, falando das luas da semana, na segunda e na terça até as 9 da noite,
a lua vai estar no signo de Aquário, que é um signo racional, um signo do elemento ar, querendo ou não, essa lua faz um aspecto positivo com o Sol em Libra. É uma energia que traz muito o chamado por desapego. E como é um signo social, Libra ele quer sempre estar com o outro. Aquário ele quer estar com as pessoas, no sentido mais de grupo, mas ele consegue manter a própria identidade, ele consegue ser único e singular, ou ele tenta encontrar sua individualidade num grupo que ele faz parte. E ele consegue também trabalhar essa energia do desapego, de não ligar para o que os outros pensam, por exemplo. Então pode ser que o que aconteça com você no começo da semana já seja o trabalho interno que você precisa fazer da lua cheia, mas que o pedido, principalmente aí nesse começo da semana, seja você ligar o botão do não estou ligando, não faz diferença na minha vida. Então, não se importar de fato com o que os outros pensam, com a opinião alheia, então não estar nem aí para o que os outros pensam de mim. No sentido mais prático, é uma lua racional, então a gente tem a nossa mente ao nosso favor, a gente tem a facilidade de lidar com as questões de uma maneira mais racional, com distanciamento emocional. Vamos lá, fazer, resolver, tranquilo. O aspecto de Mercúrio com Júpiter também acontece na segunda, então é uma segunda para começar coisas, projetos. Então, voltar para academia, voltar a fazer exercício físico, cuidar da alimentação, coisas muito práticas e concretas que estão muito favorecidas também, tá? Fazer alguma coisa diferente, mudar alguma coisa na rotina, comece na segunda. Na terça-feira tem ainda bastante dessa energia e a lua entra em peixes só às 9 da noite, 9h20 na verdade, mas ela vai ficar vazia de curso desde as 9h30 da manhã. Então, terça-feira tem 12 horas aí de lua fora de curso, praticamente o dia todo, que pode trazer certos imprevistos. As coisas podem sair do esperado. E dentro de uma lua cheia, né, já começam a vir as questões, como eu falei. Então, uma lua fora de curso é um mini Mercúrio retrógrado, entre aspas. Não tem nada a ver com Mercúrio, tá? Só tô dando um exemplo porque a gente já tá mais acostumado com essa energia. Então, as coisas saem um pouco do previsto, as coisas podem acontecer diferente do planejado. E dentro de uma lua cheia, de uma semana de lua cheia, a probabilidade disso acontecer é um pouco maior. Então, já avisando também, como lidar com paciência, fazendo alguma coisa de maneira diferente. Então, isso aqui não deu certo, tem um plano B. Lide de uma maneira mais com bom humor, com leveza, para que aquilo não cause um peso e leve ao sofrimento. Lembra que eu falei, o sofrimento ele está muito relacionado à nossa maneira de olhar para as coisas que nos acontecem. Por exemplo, uma coisa muito básica, muito boba, mas se a gente derruba alguma coisa no chão, e aí depende, se eu derrubo uma caneta, a gente não se abala. Mas se eu derrubo comida, aquele prato que você acabou de fazer e cai no chão e estilhaça tudo, as pessoas elas tendem a sofrer, elas tendem a reagir de uma maneira pior. Claro que aqui eu usei um exemplo muito fácil de lidar e outro mais desafiador de todos. Mas, por exemplo, sei lá, você acabou de sentar no sofá e você lembra que você esqueceu alguma coisa, ou aquilo cai no chão. Tem gente que fica extremamente mexido com aquilo, fica irritado, fala, ai que saco, vou ter que levantar de novo. Olha as elucubrações mentais, olha o pensamento de já sofrendo, né? Porque esse é um pequeno sofrimento, se a gente parar pra pensar. E eu era essa pessoa que me irritava com essas pequenas coisas. E hoje em dia eu dou risada. Então aconteceu comigo, né? Ou acontece comigo, de derrubo alguma coisa no chão, ou alguma coisa que antes eu me irritaria, eu dou risada, eu acho engraçado. Eu falo, olha que engraçado, caiu. Mas é natural, porque eu mudei o meu caminho neural e hoje eu não respondo mais de maneira automática com o sofrimento. Claro que se for um prato de comida, eu tenho que parar. Num primeiro momento ali vai vir aquela emoção automática e eu vou transmutá-la. Antes dela explodir, né? Eu vou transmutá-la
E vou dar risada também, porque é uma coisa que. E nem é a risada de ai que engraçado, é uma risada de eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? É lidar com bom humor, por mais que seja uma situação desagradável, sabe? Uma coisa assim que não é o fim do mundo, se a gente parar para pensar. Só que o sofrimento ele está na nossa mente. Quarta-feira e quinta maior parte do dia, a lua está em peixes. Aqui a gente pode ficar bem mais sensível. E diante de uma véspera de lua cheia é onde a gente pode sentir mais e se deixar afetar mais. A gente fica com as emoções à flor da pele, o outro nos afeta muito, nos atravessa com maior facilidade do que numa outra lua, numa outra energia, num dia que não é véspera de lua cheia. Então é pra gente estar mais atento, pra gente olhar com um olhar mais amoroso, compassivo, ter compaixão pelas pessoas que estão ali irritadas e não sabem o que estão acontecendo, né, no céu, e também com a gente mesmo, porque se a gente perde a paciência, se a gente fica mais irritado, que a gente não se condene por isso, porque acontece. Eu falo isso da gente prestar mais atenção, mas a gente é humano e em algum momento eu vou ficar com raiva, eu vou perder minha paciência e aí eu volto para esse movimento de compaixão, acolhimento com aquele sentimento e eu transmuto e acabou. E eu não fico ali me martirizando, porque é isso que vai causar o sofrimento. Aí na quinta-feira então a lua entra em Áries às 9 da noite e fica sexta-feira ali o dia todo. Então, sexta-feira é um dia, quinta e sexta, mas principalmente sexta ali, quinta mais a parte da noite, sexta o dia todo, é um dia pra gente tomar mais cuidado, pra gente perceber como a gente se sente, pra gente se acolher, pra gente se recolher, porque se a gente tem muitos compromissos, se a gente tá fazendo muita coisa, a probabilidade das coisas acontecerem são maiores. Então, se a gente puder se recolher, ficar com a nossa própria energia, analisar o que está sentindo, o que está acontecendo, fazer o trabalho interno, é muito importante. No sábado, é um dia bem cheio de aspectos no céu. A lua vai ficar em Áries o dia todo, ela só entra em Touro às 10 da noite. Então, também é um dia para a gente prestar mais atenção, para a gente se acolher, para a gente fazer exercício, gastar energia de alguma forma, colocar a nossa raiva reprimida para fora de uma maneira saudável. Dar soco no travesseiro, fazer box, gritar no travesseiro, né? Não gritar com ninguém, para não gritar com ninguém, para a gente não explodir com a pessoa errada. Porque a raiva é só uma emoção, a gente que direciona ela e causa situações desafiadoras e ela na verdade só tá querendo nos mover. A raiva ela é extremamente motivadora, ela é extremamente explosiva para fazer a gente agir, para fazer a gente se movimentar, se mexer, tá? Ela não é a vilã da história. E aí, domingo, a lua fica o dia todo em Touro, é um dia mais tranquilo, é um dia regido por Vênus, que está, então, a lua lá em Leão, é pra gente se cuidar mais, pra gente descansar, pra gente buscar o prazer de viver, fazer coisas que a gente ama, comer bem, aí a gente se paparica. Aí a gente fala, uau, ufa, passei essa semana, deixa eu cuidar de mim um pouquinho, deixa eu fazer coisas mais leves que eu gosto, deixa eu colocar o pé no chão e sair desse monte de energia mental, emocional e de agitação, né, que a gente pode ter passado. Não é uma sentença, apenas uma tendência. E eu acho que em relação ao céu é isso. Para quem tem interesse na minha agenda, se tudo der certo, eu vou lançá-la na sexta-feira e eu vou avisar pela lista de interessados por e-mail para quem deixar na lista de interesse. Então eu convido você a se inscrever aqui embaixo e a olhar a sua caixa de spam, porque às vezes chega lá, que eu vou avisar tudo sobre o lançamento, como vai funcionar, valor, o valor especial, inclusive, que vai ser para esse lançamento, para quem confia no meu trabalho e quer adquirir as primeiras unidades da minha agenda astrológica 2024. Então, eu desejo para você uma excelente semana, cheia de coragem, de força para lidar com tudo que acontecer, sabendo que no fundo é uma bênção
não é um castigo e que a gente não nasceu para sofrer e sim para crescer, tá bom? Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.